Irmãos, nós chegamos na 33ª parábola. Que bênção, né? Nós já limos até aqui, já meditamos juntos em 32 parábolas. Hoje é a 33ª. No domingo passado, nós vimos a parábola da figueira estéril. E ali nós aprendemos que o Senhor, Ele é paciente em exercer juízo, mas a paciência do Senhor, ela tem um propósito. E que propósito é esse? O arrependimento. E que nós venhamos produzir frutos. Amém, meus irmãos? Só que também essa paciência, além de ter um propósito, ela tem um prazo. Nós sabemos que uma hora o Senhor vai voltar novamente para requerer os frutos de nós todos. Amém? Hoje nós vamos meditar na parábola do servo vigilante. E essa parábola, irmãos, ela vai nos ensinar como deve ser a nossa postura diante da promessa de vinda do Senhor. Você sabe que o Senhor veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e Ele prometeu que voltaria. Não é verdade? E como nós temos que viver até Ele voltar? É sobre isso que essa parábola ela vai falar. Lucas capítulo 12, todos encontraram? Versículo 35. Nós vamos ler do 35 ao 40. Podemos fazer a leitura? A parábola do servo vigilante. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados são eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Vamos orar? Coloque as mãos sobre a palavra. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui nessa manhã reunidos para louvar e exaltar o Teu santo nome. E agora nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz, meditar na Tua palavra. Já louvamos, já adoramos, já oramos uns pelos outros. E agora queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então, humildemente, nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, para que ao lermos aqui a Tua palavra, nós possamos compreender, entender, e que essa palavra, meu Pai, ela venha transformar os nossos corações, convencer aquele que precisa ser convencido, fortalecer o que precisa ser fortalecido, salvar os que precisam ser salvos. Revela-nos, ó Deus, através das Escrituras, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como nós falamos, irmãos, essa parábola do servo vigilante, o Senhor nos ensina como nós temos que nos preparar. Qual é a nossa postura nessa espera? Porque nós estamos esperando, não é verdade? Estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele nos dá 3 pontos, 3 coisas que nós temos que fazer durante essa espera: corpo cingido, lâmpadas acesas, e nós temos que estar atentos, vigilantes, prontos para abrir a porta quando o Senhor chegar e bater na nossa porta. Amém? Vamos ler o primeiro, corpo cingido, versículo 35. Estejam preparados com o corpo cingidos. Olhe para o pastor um instantinho. Irmãos, cingir o corpo é sinônimo de você estar pronto para o serviço. Isso significa cingir o corpo. Os judeus, eles tinham o hábito de usar túnicas
que pegavam todo o seu corpo e ia até o pé, tapava tudo. Só que quando eles tinham que lutar, quando eles tinham que correr, quando eles tinham que trabalhar, quando eles tinham que fazer alguma atividade, o que eles faziam? Eles puxavam a túnica, amarravam aqui acima do joelho, né? Amarravam na cintura e eles estavam prontos para fazer o que tinha que ser feito. E é isso que a Bíblia chama de cingir os lombos, de cingir o corpo. Essa é a imagem que nós temos. É você, irmãos, tirar todos os impedimentos, tudo que pode atrapalhar você de fazer o que tem que ser feito, de agir. Trazendo para os nossos dias, cingir o corpo é você organizar a sua vida. É você remover tudo que pode atrapalhar você. Tudo que pode atrapalhar a sua comunhão com Deus, tudo que impede você de orar mais, tudo que impede você, sabe, de estar em mais comunhão com Deus. Porque aquela túnica até os pés atrapalhava de correr, de lutar, de trabalhar, então eles puxavam, amarravam. Irmãos, o que tem impedido você de ter mais comunhão com Cristo? Distrações, pecados. Você sabe que hoje o mundo, ele oferece muitas distrações, não é verdade? O mundo está aí, cheio de distrações. Filmes, novelas, séries. Isso aqui é uma das maiores distrações que existe. É ou não é verdade? Então o mundo está cheio de distrações e há pessoas que elas estão aí, distraídas, sendo negligentes com a sua comunhão com Deus. Não, cinja os seus lombos. Prepare-se para agir quando tiver que agir, esteja pronto. Amém, meus irmãos? Remova todas as distrações, tudo que impede você de estar em mais comunhão com Deus, de orar mais, de ler mais a Bíblia, enfim, de participar do avanço do reino. Cinja os seus lombos. Amém? No mesmo versículo, ele diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e com as lamparinas acesas. Irmãos, as lamparinas acesas são resultados de um corpo cingido. Veja que aqui ele dá um sentido de continuidade. Veja que está no mesmo versículo. Vamos ler de novo? Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Então veja que as lamparinas acesas é continuidade. Enquanto o corpo cingido faz menção de uma postura interna, de algo que acontece dentro de nós, uma autorreflexão e você remover aquilo que você sabe que impede você de ter mais comunhão com Deus, as lamparinas acesas é continuidade disso. Elas apontam, irmãos, para uma postura de perseverança e algo mais externo. É você dedicar-se na oração. Lamparinas acesas é isso, dedicar na oração. É você dedicar-se na leitura da palavra. As lamparinas acesas é muito mais do que uma empolgação. Você sabe que tem pessoas que ela é empolgada, não é verdade? A pessoa empolgada, ela começa, ela faz, ela quer fazer, ela quer acontecer, aí daqui a pouco aquela empolgação vai embora, some. É o famoso fogo de palha que nós conhecemos, né? A pessoa está ali e ora e está junta, e vamos lá, e vamos fazer, e vamos acontecer, e faz um propósito, e está na igreja, e limpa a igreja, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco você vê a pessoa desempolgou. Não sei se existe essa expressão, desempolgou. Se não existe, eu criei ela agora. Pega uma pilha ali para mim, por favor. Acho que está aqui dentro. Ou não precisa, aqui, ó. Tem outro microfone aqui. Só um minutinho, irmãos. Acho que eu estou preparado. Pronto, resolvido. Eu estou preparado. Então você vê que quando fala em lamparina acesa, é muito mais do que empolgação. Não, irmãos, é o óleo constante em meio à graça. É vida de oração mesmo. Meditação na palavra. É participar da ceia. É você, sabe, participar do avanço do reino, ativamente, evangelizando, falando de Cristo. É você estar vigiando, isso é você manter a lamparina acesa. Não esqueça, irmãos, que sem óleo, o que acontece com a lâmpada? Ela se apaga.
Lembra da parábola das 10 virgens? Por que a lâmpada delas apagou? Porque faltou o óleo. Então, para nós mantermos as lamparinas acesas, como o Senhor está dizendo aqui, é isso. É uma vida ativa, é oração, é você estar sempre ali meditando na palavra. Glória a Deus, irmãos. Então, estejam preparados com o corpo cingido, né? E com as lamparinas acesas. Versículo 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que logo abra a porta quando vier a bater. Irmãos, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está fazendo uma analogia de homens, de servos, que estão lá na casa do Senhor. O Senhor saiu, foi para uma festa de casamento. Mas como que eles estão lá na casa? Estão atentos. Estão esperando o Senhor voltar. Façam como aqueles homens. Fiquem esperando o Senhor, fiquem atentos. Quando o Senhor chegar da festa e bater na porta, imediatamente eles já vão fazer o quê? Já vão abrir a porta, porque eles não estavam lá distraídos. Não estavam lá distraídos com outras coisas. Não, eles estavam atentos, esperando o Senhor chegar. Façam como aqueles homens. É assim que nós temos que estar, irmãos. Atentos, com os lombos, com o corpo cingido, com as lamparinas acesas. Amém, irmãos? Ou seja, nos desfazendo do que pode nos atrapalhar, prontos para agir e sempre em constante oração, perseverando, confiando, esperando o nosso Senhor. Não se distraia. A distração é um perigo, irmãos, muito grande. Quando nós lemos lá, quando aconteceu o dilúvio, lá tem um detalhe interessante que diz que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até que veio o dilúvio e elas não perceberam. Está escrito assim, não perceberam. Quando que eu não percebo algo? Quando eu estou distraído. Geralmente nós não percebemos as coisas acontecendo porque nós estamos distraídos com outras coisas. Então aqueles homens, o seu Senhor saiu para uma festa de casamento, mas quando o Senhor voltou, eles perceberam a volta do Senhor. Eles já estavam prontos. O Senhor bateu na porta, eles abriram a porta. Irmãos, quando que o Senhor bate a nossa porta? Quando que o Senhor bate a nossa porta? E como que Ele bate a nossa porta? O Senhor bate a nossa porta todos os dias, irmãos. O Senhor bate a nossa porta através da pregação do Evangelho. Quando você é confrontado através da palavra. Quando você é exortado através da palavra. Quando você está sendo disciplinado através da palavra, isso é o Senhor fazendo o quê? O Senhor batendo a porta, irmãos. Então o Senhor todos os dias bate a nossa porta. Quando você pega a sua Bíblia e você lê, aí você lê lá uma mensagem que confronta você, que mostra algo que você tem que mudar, que mostra algo que você tem que abandonar. O que está acontecendo ali? O Senhor está batendo a sua porta. E quando que nós abrimos a porta? Quando nós cremos na mensagem. Quando nós aceitamos a correção. Quando, ao ser confrontados, nós não esbravejamos, nós examinamos a nossa vida. Peraí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Oh, peraí, é isso mesmo, eu tenho que mudar isso aqui. É aí que nós abrimos a porta. Amém, meus irmãos? Essa questão de bater, do Senhor chegar da festa e bater a porta e os seus servos abrirem, está ligada ao que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Abre aí, por gentileza, vamos ler o que está lá? Abre aí, deixa marcadinho onde você estava lendo em Lucas. Abre lá em Apocalipse, o último livro, né, da Bíblia. Abre lá, vamos ver o que ele diz lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha o que ele está dizendo aqui. Eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que ambas as passagens estão ligadas. Lá em Lucas está dizendo que o Senhor saiu para uma festa de casamento e quando ele voltar da festa, o que ele ia fazer? Ele ia bater na porta. E quando ele batesse na porta, se os seus servos estivessem atentos, o que de imediato eles iam fazer, irmãos? Eles iam abrir a porta para o seu Senhor. Eles iam abrir a porta. Mas se eles estivessem distraídos, eles não iam abrir a porta. E o Senhor ia ficar onde, irmãos? Ia ficar para o lado de fora. Você sabe que existem muitas igrejas, eventos evangélicos que estão cheios, mas o Senhor está para o lado de fora. Está para o lado de fora, o Senhor não está lá dentro. E o Senhor está batendo na porta, irmãos. Entendam que essa fala de Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele. Isso aqui não é um pedido sentimental de Jesus para entrar no seu coração e fazer morada no seu coração. Não, isso aqui é um chamado ao arrependimento. Quando o Senhor diz, eis que bato a porta estou à porta e bato, o Senhor não está implorando para entrar no seu coração, o Senhor está chamando você para o arrependimento. O Senhor está chamando você à comunhão. Amém, meus irmãos? E quando nós cremos nisso, olha só o que acontece. Versículo 37 de Lucas, né? Voltando a Lucas, capítulo 12, versículo 37. Quando nós cremos nisso, olha o que acontece. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, encontrar como, irmãos? Vigilantes. Em verdade lhes digo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando os servirá. Que coisa maravilhosa. Irmãos, aqui está a maravilha do Evangelho. Aqui o Senhor está dizendo que ele há de nos servir. Ele vai nos cingir, vai se aproximar e vai nos servir. Que maravilha isso, né? Nós sermos servidos pelo próprio Senhor, sermos cingidos por Ele. No reino de Deus, a posição de servo e de Senhor, ela se inverte. Veja que aqui o Senhor está dizendo que quem vai servir é Ele, não é o servo. Isso aqui me lembra, sabe do que, irmãos? Isso aqui me lembra de quando Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ali a posição se inverteu, né? O Senhor estava servindo os servos. E é o que ele está dizendo aqui. Que bem-aventurado aquele quando o Senhor voltar, ser encontrado como? Vigilantes, fiéis. Está dizendo que ele irá cingir-los. Ele irá se aproximar e ele irá servir. Mas como que nós temos que ser encontrados? Vigilantes. Vamos ler de novo? Olha como tem que ser encontrado. Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor voltar, encontrá-lo vigilantes. Irmãos, essa tem que ser a nossa única preocupação. Nós não temos que nos preocupar em ficar fazendo cálculos para saber quando que o Senhor vai voltar. Sabe que hoje as pessoas, muitas pessoas vivem criando teorias dizendo quando que Jesus vai voltar. Não é verdade? É o relógio do Apocalipse, é isso, é aquilo. Não, irmãos. Nossa preocupação não tem que ser se preocupar quando ele vai voltar. A nossa preocupação tem que ser em ser encontrados fiéis e vigilantes quando ele voltar. Essa tem que ser a nossa preocupação. Amém, meus irmãos? É assim que ele tem que nos encontrar. Quando o Senhor chegar, bater a nossa porta, que ele nos encontre atentos para abrir a porta e vigilantes. Glória a Deus. Ele continua falando sobre isso. Versículo 37, ele diz assim, versículo 38.
No 37 ele fala que é bem-aventurado aquele que for encontrado vigilante. No 38 ele diz assim, quer ele venha à meia-noite. Vamos ler o 37 de novo, irmãos, para a gente entender melhor o 38. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilante. Irmãos, veja que ele frisa aqui que nós temos que ser encontrados como? Vigilantes. Vigilantes. Quer seja de madrugada, quer o Senhor volte de madrugada, quer o Senhor volte à meia-noite. Aqui ele fala de uma espera longa e cansativa. Não se sabe. Não se sabe se ele vai voltar à meia-noite, não se sabe se ele vai voltar de madrugada. Não importa se vai ser à noite ou de madrugada. O que importa é que quando ele voltar, ele tem que nos encontrar prontos e vigilantes. Amém, meus irmãos? Aqueles que creem nisso irão perseverar, irão esperar o seu Senhor, com o corpo cingido, com as lamparinas acesas, prontos para abrir a porta quando o Senhor voltar. Como aqueles homens do versículo 36, que estavam esperando o seu Senhor chegar da festa de casamento. Estavam prontos. Eram vários homens, ali diz, estavam prontos. Nós vamos ficar aqui atentos. Quando o Senhor bater na porta, nós vamos abrir a porta para Ele. Não vamos deixar o nosso Senhor esperando, não. Amém, meus irmãos? Nós temos que estar vestidos dessa postura. Essa postura de vigilância e essa postura de atenção. Sabe por quê, irmãos? Ele diz no próximo versículo, no 39, ele vai finalizar dizendo: porém, olha a importância de estarmos vigilantes. Porém, considere isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Você está vendo a importância de nós termos essa postura? A importância de nós estarmos cingidos, com as lamparinas acesas, atentos e vigilantes, porque não sabemos quando vai vir. E o Senhor até usa uma analogia do ladrão, né? Se o pai de família soubesse que hora o ladrão ia vir roubar a casa, o que ele faria? Ele ia estar ali esperando aquele momento, atento, não é verdade? Mas como ele não sabe, irmãos, Jesus não se compara a um ladrão por causa da questão moral do ladrão, mas por causa da imprevisibilidade. Assim como nós não sabemos quando o ladrão vai pular o muro e roubar, o Senhor usa essa analogia para dizer que nós também não sabemos quando é que ele vai vir. E como nós não sabemos, como nós temos que ficar? Sempre prontos. Sempre prontos. Como que as pessoas se preparam para os ladrões aí no mundo? Botam cerca, botam muro, botam câmera, botam alarme, coloca isso, coloca aquilo. Estão ali prontas. Se o ladrão vier, já está tudo. Bota um pitbull do outro lado. Não é verdade? Estão prontas ali esperando. É assim que nós temos que estar esperando o Senhor. Como nós sabemos quando Ele virá, nós temos que estar atentos, vigilantes, carregando a nossa cruz com os lombos cingidos, com as lamparinas acesas, em constante oração, constante consagração. Amém, meus irmãos? Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e desapercebidos. Glória a Deus. Irmãos, essa fala do Senhor, esse chamamento à vigilância, não é também para a gente ficar aí neurótico, todos neuróticos. Sabe, a pessoa neurótica, maluca, preocupada, deixando de viver a vida comum porque Jesus vai voltar a qualquer hora. Eu já vi gente dizer assim: não, eu não quero ter filhos porque Jesus vai voltar a qualquer hora mesmo, não adianta ter filhos.
Então tem pessoas que, Jesus vai voltar a qualquer hora, ela deixa de viver a vida comum. Não, irmãos. O Senhor nos chama a vigilância, mas é para que nós venhamos estar atentos e esperar o Senhor com leveza, com amor. Nós temos que amar a vinda do Senhor, nós temos que temer a vinda do Senhor. Continue vivendo a sua vida, continue vivendo as suas coisas, mas não esquecendo de manter a lamparina acesa, não esquecendo de estar com o lombo cingido, com o corpo cingido, não esquecendo de estar sempre vigilante, porque a qualquer momento o Senhor volta e leva a sua igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa é a postura que nós temos que estar. É assim que o Senhor espera encontrar os seus servos. Quando Ele chegar e bater a porta, nós vamos abrir a porta, ou seja, que nós vamos estar prontos. Glória a Deus. Cingir o nosso corpo é remover os impedimentos. Corte as distrações. Irmãos, corte toda distração que embaraça a alma. Lá em Hebreus 12, fala sobre as distrações que embaraçam a alma. Se desfaça de distrações que têm afetado a sua comunhão com Deus. Diminua seu tempo em redes sociais, internet, e aumente o seu tempo de oração. Aumente o seu tempo de comunhão. Amém? Confesse os seus pecados, irmãos. Confesse as suas mágoas. Você sabe que procrastinação espiritual, ela também é pecado. Você ficar procrastinando, sabe? Uma hora eu falo com o pastor, uma hora eu digo o que está acontecendo. Não. Confesse o que está acontecendo, abra seu coração. Mantenha a sua lamparina acesa. Vida de oração, vida de consagração, de comunhão, de obediência ao Senhor. Não seja indiferente, irmãos, com os sacramentos, com a ceia, com a comunhão entre os irmãos. Não seja indiferente com o congregar. Não seja indiferente com o serviço para o avanço do reino, irmãos. O avanço do reino aqui nesse mundo, cooperar com o avanço do reino, não é só papel do pastor, não, é de todos nós. Pregar o evangelho não é só papel do pastor, não, irmãos. Evangelizar não é só papel de pastor, é de todos aqueles que foram salvos pela graça. Lembra que nós falamos de Mateus na quarta-feira? Mateus, quando foi salvo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Abriu as portas da casa dele para que Jesus pregasse o evangelho para outros publicanos, outros pecadores. Então seja ativo, seja ativa no avanço do reino. Amém? E esteja pronto para abrir a porta. Quando a palavra bater, quando o confronto vir, abra a porta, aceite, arrependa-se, mude o que tem que ser mudado, reconcilie-se. Faça isso hoje, obedeça hoje, não fique procrastinando, não fique deixando para amanhã. Amém, meus irmãos? Vamos aderir a essa postura. Que o nosso lar seja uma igreja. Tenha o hábito de fazer um culto doméstico com seus familiares, reunir os seus filhos ali em volta da mesa, fazer uma oração. Prega o evangelho para os seus filhos. Prega o evangelho para o seu marido descrente. Mostre com a sua vida que você está mesmo esperando a Cristo. Mostre com a sua vida que as lamparinas estão acesas. Mostre com a sua vida que os lombos, que o seu corpo está cingido. Amém, meus irmãos? Muito mais do que palavras, nós temos que mostrar com a nossa vida. Então mostre com a sua vida que verdadeiramente você está esperando a Cristo. Glória a Deus. A vigilância de um cristão não deve nascer do medo, mas da esperança na vinda do Senhor. Espere o Senhor com amor, com paciência e não com medo. Então a nossa espera no Senhor não tem que ser baseada no medo, amém? A nossa espera no Senhor tem que ser baseada na esperança de que um dia Ele vai vir nos resgatar, nos tirar desse mundo. Mas nós temos que estar como? Prontos, preparados.
para não sermos pegos de surpresa. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Faça um exame, irmãos, da sua vida. Examine a sua vida. Examine a sua vida. Veja se você está cingido, veja se você está mantendo as lamparinas acesas, veja